Esse mês, como diria nossa pensadora contemporânea Taylor Swift, I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. Olá, exploradores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Explorer Books. Eu sou o Rick e hoje, tanto eu quanto o Paulo, vamos trazer aqui nesse vídeo as nossas leituras do mês de julho. A gente decidiu fazer esse formato de vídeo juntos para realmente juntar tanto as minhas leituras quanto as leituras dele em um único vídeo para vocês terem uma visualização melhor de como foi o mês de leitura de um e de outro, tá? Ao invés de ser em 2 vídeos separados e tal. E dito isso, caso você seja novo por aqui, caiu de paraquedas, chegou do nada, veio pela indicação de alguém, peço por favor que você se inscreva no canal, ative o sininho, que assim você recebe todas as notificações de vídeos novos, de conteúdo que a gente vai trazer pra cá. Caso você queira seguir a gente nas nossas redes sociais, aqui na descrição tem tanto as redes sociais do Explorer Books, estamos ativos no Instagram e no Twitter, e tem nossas redes sociais pessoais também. Siga lá, por favor, preciso de o quê? Biscoito. Pra mim foi um mês bem caótico, foi um mês que eu não consegui ler tudo que eu gostaria, tanto é que eu forcei leitura e isso eu não quero fazer nunca mais, porque leitura não é pra ser obrigatório, né? É pra ser prazeroso e enfim. Basicamente, em julho, na metade do mês que eu comecei a ler um livro, porque do dia 1 de julho a 17 de julho, sim, eu contei os dias. Eu não li um parágrafo, uma frase sequer. Nem sinopse de livro eu consegui ler. Então, eu comecei essa jornada de leitura de julho e eu simplesmente decidi pegar um livro de quê? 600 páginas, que foi Mistborn, este aqui. Só que tem um porém. Terminei de ler? Não terminei de ler, porque no último vídeo que a gente soltou aqui, eu falei que eu tava na página 250, eu permaneço na página 250. Então essa é uma meta que eu me proponho. Não vou dar data, não vou dar prazo, porque é muita pressão, sabe? E assim, não gosto de ler sob pressão. Vamos ver no que dá, né? A minha segunda leitura do mês de julho foi basicamente um caos, porque eu comecei a ler esse livro em português. Depois eu vi que tava meio travado nessa leitura. Peguei os livros em inglês que eu tenho aqui pra continuar a ler. Fluiu até um certo ponto, e aí, com questões da vida, de trabalho, rotina, eu não tava tendo tempo pra sentar realmente e ler, tipo, 60, 100 páginas. Então, meu amiguinho Paulo, ele tem assinatura na Audible, eu decidi, né, bem rato de esgoto, de bueiro, pegar o audiobook de Ceifador. Então, esta, finalmente, foi uma leitura que eu concluí no mês de julho, foi o Ceifador. Gostei do livro, conta a história do Ronan e da Citra, se eu não me engano, que eles são escolhidos por um ceifador Faraday e eles são treinados para se tornarem ceifadores. Enfim, muitas coisas rolam aqui. Confesso que fazendo as rotinas, trabalhando, se você não presta atenção no audiobook, você perde o que tá acontecendo, o que está rolando. 5 minutos que eu desviava minha atenção, ou uns 15 minutos, eu perdia totalmente o fio da meada, o que estava acontecendo na história, tanto é que tem alguns pontos que eu fiquei meio perdido, mas o Paulo me explicou e eu falei, show. Foi uma leitura satisfatória, foi agradável, eu dei 4 estrelas, achei o final bem assim, doido, bem surpreendente, com um gancho muito bacana pra sequência, e eu pretendo dar sequência a essa série, mas não vou falar, mês que vem vou ler, porque quem sabe se mês que vem o Brasil vai estar vivo, né, porque cada dia uma desgraça diferente. Eu tô aqui então para poder compartilhar junto com vocês um pouquinho aqui das minhas experiências de leitura nesse mês, já que um deles vocês já sabem e o outro eu não posso falar muito, então esse vídeo é literalmente assim, minha participação especial no vídeo do Rick. Eu li só 2 livros flopado. Um deles que vocês já sabem, né? Eu li The Tall, 3º volume da trilogia Scythe. Se você não viu, eu fiz uma resenha completa dessa trilogia. Eu vou deixar os links aqui nos cards para vocês poderem ver. Mas, de antemão, né, só pra dar aqui um resuminho pra vocês. É um livro, assim, muito interessante. Ele trouxe, assim, uma expansão do universo que o Neil Shusterman criou. É muito incrível, é muito interessante, é muito diferente. Eu acho que eu comentei isso no meu vídeo de leituras, mas essa é uma das poucas séries que eu li, o volume do meio, e eu não sabia pra onde que a história levaria, não sabia que caminhos ela poderia seguir. É um livro muito interessante, acontece muita coisa, tem, assim, lavação de roupa suja quase o livro inteiro. É muito legal, eu gostei muito. E eu dei 4 estrelas simplesmente porque o final me desanimou um pouquinho. Porque, na minha opinião, ficou um final aberto.
Se você ler quando sair aqui no Brasil, vocês vão entender. Mas eu gostei, realmente, assim, eu acho que foi um final de série satisfatório. Só não é assim, eu já não esperava muito, porque eu já não sabia o que esperar. É uma das melhores trilogias que eu já li, isso eu não nego, porque é muito interessante, é muito didático, é muito legal, é muito diferente. Mas mesmo assim, eu esperava uma outra coisa, que eu não sei te dizer, né? Na verdade, eu acho que o decorrer da história, eu já imaginava algumas, né, como poderia terminar. Mas terminou de um jeito, assim, que faz sentido, com exceção, realmente, das últimas páginas. Mas eu gostei, foi um livro que me agradou, a leitura me deixou animado o tempo todo, eu queria saber o que ia acontecer, eu queria ler, e é um livro, assim, ele é maior do que os outros da série, os outros estão aí na base de 400 páginas, esses já são 600 e pouquinho. Foi legal, mas eu não vou deixar aqui minhas opiniões. Se você quiser saber o que eu tenho ainda mais para falar sobre esse livro, a resenha da trilogia Sight tá aqui em cima. Bom, a minha segunda leitura do mês, na verdade, foi um livro de muitas páginas, assim, quase 1000 páginas, que foi Com Amor Crickwood. Pra quem não sabe, esse livro ele é uma novela do universo de Simon vs. Agenda Homo Sapiens e tem, 126 páginas, eu acho. Esse livro, eu gostei porque foi muito bom revisitar esses personagens que são favoritos pra muita gente. Com Amor Crickwood, ele foi escrito pela Becky Albertalli. Como é um livro curto, uma novela, basicamente, o livro inteiro ele é contado através de e-mails, sabe? Então são adolescentes enviando e-mails. Tem toda uma questão no Com Amor Simon, né? Que o Simon manda e-mails secretos pro famoso Blue. Só que, dentro da história de Com Amor Simon tem um sentido. Com Amor Crickwood, eu não vejo um sentido de continuarem por e-mail todos os outros personagens. A Lia manda e-mail pro Simon, combinando rolê. Eu não tô realmente falando mal do livro nem nada, porque eu adorei. Eu sei que isso foi uma linha narrativa que a Becky encontrou uma solução, né, pra apresentar o ponto de vista de outros personagens, mas achei uma prática muito, assim, adulta, muito requintada, e nem adulto manda e-mail, é só, pra, enfim, questões mais importantes. Então isso foi o que me tirou um pouquinho da história. Só que ao mesmo tempo a gente acompanha a história do Simon e do Blue. A gente acompanha também a Lia com a sua namorada. Também a Becky Albertalli deu essa surpresa, serviu muitas pessoas. E ela inseriu personagens de outras histórias, de outros autores, dentro aqui do Com Amor Crickwood. A Star, do Ódio que Você Semeia, tá presente nesse livro. Então, quando eu vi ela, eu fiquei... Caraca, gente, como assim? Isso foi uma surpresa muito agradável. Foi bem no finalzinho e dá um gás pra você terminar. Então, basicamente isso. A gente acompanha o Simon na faculdade, o Blue na faculdade, a Lia na faculdade. Então tem todo esse drama deles na faculdade. Tem toda uma questão de o Simon tá afastado do Blue porque eles estão em faculdades diferentes. A Lia estuda na mesma faculdade que a namorada. Enfim, é todo um rolê bem Becky Albertalli de ser. Essa leitura foi muito gostosa no mês. De resto... amei, Becky Albertalli sempre servindo todos os leitores de YA. Eu basicamente fiquei o mês de julho todinho em uma ressaca literária, então eu não li, eu tava lendo Amores Verdadeiros, o livro não tava indo pra frente, e eu não queria que o meu primeiro contato com a Taylor Jenkins Reid fosse superficial. E aí, pensando nisso, né, nessa ressaca, né, eu já tinha acabado de ler The Tall, eu falei... eu preciso de um livro que me anime. E aí foi que eu decidi, né, que o Rick já deu alguns spoilerzinhos pra vocês aqui no canal, de um projetinho que a gente tá fazendo, que se tudo der certo já sai ainda esse mês. Eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. E assim, eu só tenho pra dizer que é um livro incrível. 5 estrelas, favoritado. Talvez aí uma das melhores leituras de 2020. Eu não quero entrar em detalhes sobre esse livro aqui agora nesse vídeo com vocês. Por quê? Porque a gente vai fazer um vídeo aí um pouquinho mais pra frente. É uma leitura que tanto eu quanto o Rick... né, eu já fiz, o Rick vai estar fazendo. Então, assim, é isso que eu tenho pra falar. Se você quiser saber as nossas opiniões, aguarde mais um pouquinho. Eu prometo que vai valer a pena, eu prometo que vocês vão gostar. Mas tá aqui, Sete Maridos de Evelyn Hugo, me deixou muito feliz. Foi uma leitura, assim, que me trouxe muitas coisas boas. E a minha preocupação antes de ler esse livro era, será que o livro é tão bom mesmo? É, o hype é real. É um livro que não me decepcionou pelo hype. Então tá aqui, né, esse maravilhoso livro. Vale muito a pena, eu acho que todo mundo tem que ler esse livro, porque ele abre muito a sua cabeça. É um livro, assim, que eu não esperava. Eu não esperava que fosse tanto. Eu tinha medo e me surpreendi bastante. A minha terceira leitura foi um livro que eu me surpreendi muito, que eu tinha comprado o e-book desse livro,
tempos atrás. E aí, nesse mês eu tava procurando, como vocês perceberam, livros rápidos para ler, né? Eu decidi ler Binti. Eu não vou conseguir pronunciar o sobrenome da autora, então a capinha vai estar aparecendo aqui do meu lado. E nesse livro, Binti, a gente acompanha a história da personagem do mesmo nome, Binti, e é uma história que, caraca, ela apresenta um afrofuturismo. E, tipo assim, a autora, ela dá uma mini aula de cultura africana, dá uma aulona, assim, de representatividade negra, representatividade de uma personagem forte, que representa uma minoria. Então esse livro foi, ao mesmo tempo, muito bom de ler, muito frenético. Eu não tenho nem palavras pra dizer o que Binti fez comigo. Dentro da história de Binti, conta sobre uma sociedade, vamos dizer assim, chamados Himba. É um povo super tranquilo que eles estudam e criam astrolábios. Eles vivem ali no deserto desse universo, eles nunca saem ali do seu território. E a Binti, ela meio que se sente deslocada entre os Himba, então ela sai por aí viajando dentro desse universo, conhecendo outros povos. A gente acompanha vários conflitos intergalácticos, um negócio assim doido, tipo Wakanda, sabe? Assim, tudo pra mim. Vou dar continuidade a essa história. A última leitura que eu realizei no meu mês de julho, se não me engano foi a 4ª leitura, e maravilhosa, foi The Black Flamingo, que conta a história do Michael. A gente acompanha desde a infância dele até a fase adulta, quando ele entra na faculdade, ele vai se desconstruindo e se descobrindo. Então a gente acompanha desde o momento que ele se dá conta que ele é um homem gay, a gente acompanha desde o momento que ele sai, né, do armário pra mãe, a gente acompanha a infância dele, que ele gostava muito de brincar com bonecas e os pais não entendiam, só que a mãe entendia. Então a gente acompanha também a primeira vez que ele perdeu a virgindade, como isso foi pra ele. A gente acompanha ele se desconstruindo cada vez mais com os padrões que na infância ele presenciou e que hoje ele vê como uma problemática. E assim, esse livro ele foi recheado de passagens muito emocionais, foi recheado de representatividade. Durante toda a história a gente sabe pra onde ele vai, a gente sabe pra onde ele quer chegar e a gente sabe o que ele se torna, né? Então, o nome The Black Flamingo, ele representa muito o Michael. Gente, esse livro, assim, foi bem emocionante, foi bem tocante. 5 estrelas, favoritado. Foi o melhor até agora que eu li nesse meu ano. Eu tô aqui para poder falar junto com vocês também as minhas próximas leituras. No momento desse vídeo, eu estou lendo Sorcery of Thorns, da Margaret Rogerson. Eu sei que esse livro vai sair aqui no Brasil agora, nesse segundo semestre, não tenho a certeza do mês, mas por uma editora nova, que é a editora Literalize, se eu não me engano. Basicamente, assim, é uma fantasia de volume único. Esse livro, eu ouvi, assim, alguns burburinhos sobre ele, mas eu não procurei saber sobre o que ele se trata, porque eu queria realmente ser surpreendido. Porque eu fiz isso com uma outra trilogia, né, que se chama Snow Like Ashes, e eu gostei bastante da experiência por se tratar de uma fantasia, né? Então, eu quis fazer o mesmo. Eu não procurei muita coisa, então eu só fui direto pra leitura. E estou me surpreendendo. Até o momento estou na página 100. Quando eu terminar, se tudo der certo, eu ler bem. Mês que vem a gente discute um pouquinho mais sobre esse livro. Ele está começando, não sei se eu termino ainda esse mês, mas eu tenho um crédito disponível na Audible e eu quero pegar os Contos dos Caçadores de Sombras. Como que é o nome do livro em português, meu Deus? Conto da Academia dos Caçadores de Sombras. Já que eu vou usar o Audible, então eu quero fazer a minha leitura simultânea, como sempre, desse livro aqui. Eu gosto muito, né, de Cassandra Clare, vocês já sabem. Eu sei que esse livro eu poderia ter lido antes, né, fazendo aí um intercalando junto com as outras séries, mas eu não li. Pra ser sincero, eu não li nenhum outro livro dela, da Cassandra Clare, desses livros de contos. Não li os contos de Magnus Bane, não li o Fantasmas dos Mercados da Sombra, mas eu quero começar por esse, por eu já ter em inglês. E, enfim, pode ser que venha, né? Eu tô animado, eu gosto bastante, são alguns contos, eu quero poder explorar um pouco mais esse universo e a escrita dela que me encanta muito. Eu espero que agora em agosto eu consiga ler mais livros. Atualmente eu estou lendo The Cruel Prince, que é o Príncipe Cruel, da Holly Black. Tô gostando bastante da história. Tá bem diferente, tá bem assim, sabe, um novo universo ali na fantasia. Tudo bem que a gente já viu em outros livros, tipo em livros da Cassandra Clare. Mas assim, tipo, tô bem interessada, tô bem engajada nessa história. Tô na metade já, deve estar em 40%, 50%.
e pretendo concluir agora no mês de agosto. E o segundo livro que eu pretendo seguir no mês de agosto, que realmente é uma leitura que eu preciso fazer nesse mês, é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu tenho um pouco de medo de ler e me decepcionar, mas, né, acabando The Cruel Prince, eu vou pegar Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e dar sequência a essa leitura. Ai, vamos ver, né, se eu não flopo, porque, assim, só ladeira abaixo. Bom, gente, este foi o vídeo de leituras do meu mês e do mês do Paulo. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, peço por favor, deixe o seu joinha aqui embaixo. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você se interessou por algum desses livros que eu trouxe aqui pra vocês, tanto eu quanto o Rick, nós vamos deixar todos os links pra compra desses livros ali embaixo. Assim, você pode ajudar o Explorer Books a crescer e não gasta nenhum real a mais com isso. Caso você assistiu todo esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no canal, amado, o que você está fazendo da sua vida? Aperte o botãozinho, inscrever-se. Aperte o sininho ao lado pra fazer, ó, lim, que aí você recebe todas as notificações de novos vídeos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que agora no mês de agosto vocês façam ótimas leituras. Eu espero que eu e o Paulo também façamos essas ótimas leituras. Um grande beijo e continuem explorando.